Oi, gente, tudo bem? Hoje temos aula de genética. No tema de hoje, vamos falar sobre duplicação ou replicação do DNA, ok? Pronto? Preparado? Então, vamos lá. Então, objetivos da nossa aulinha de hoje é estudar os processos que estão envolvidos aí na duplicação do DNA e compreender quais as enzimas e a função de cada uma delas. Bora? Se vamos estudar o DNA, temos que lembrar como essa molécula é formada. Então, são nucleotídeos unidos, sendo que esses nucleotídeos são formados por uma pentose, um açúcar, um grupamento fosfato e uma base nitrogenada. O que diferencia uma molécula de RNA de uma molécula de DNA? O açúcar, a pentose, que é uma desoxirribose, e aqui nós temos uma ribose, e a base nitrogenada, que nesse caso nós temos a uracila para a molécula de RNA e uma timina para a molécula de DNA. Verificamos também que essa adição de um oxigênio no açúcar do RNA, na ribose, vai tornar ele mais reativo e também menos estável, se eu comparar com o DNA do ponto de vista químico, ok? Então, essa adição de um oxigênio aqui na posição do carbono 2 torna a molécula de RNA muito mais reativa. Por isso que a gente diz que a nossa molécula de DNA ela é um pouco mais estável quando comparada à molécula de RNA. Então, essa molécula de DNA é uma molécula muito longa do ponto de vista estrutural, se a gente for pensar assim. E ela está contida dentro do núcleo celular, Mas para ela estar contida dentro desse núcleo, ela precisa estar associada às proteínas, de uma forma que haja um enovelamento, um empacotamento. Ok? Então, esse DNA ele vai estar associado a proteínas de forma que ele seja compactado e aí sim caiba dentro do núcleo celular. Lá no núcleo celular, o que nós observamos, então, são os cromossomos. Nada mais é do que moléculas de DNA compactadas associadas a proteínas. Então, se a gente pegar uma única molécula de DNA e esticá-la, todas as letrinhas enfileiradas A, T, C, G, teríamos centímetros de comprimento de uma única molécula. Agora imagina aí, pega os seus 46 cromossomos, humano, estique-os e você terá mais ou menos 2 metros de molécula. Maior do que eu, gente, imagina. Meu DNA é maior do que eu. Então, gente, olha só, como a gente faz enfiar isso tudo dentro do núcleo de uma célula? Claro, compactando em associação a proteínas. Esse DNA, então, vai estar compactado por proteínas, associada a essas proteínas que são as histonas, ok? Então, essas histonas vão estar compactando tanto a parte de heterocromatina quanto a eucromatina. Lembrando, a eucromatina, ela está envolvida aí no processo normal de condensação e descondensação durante o ciclo celular, porque é o local de transcrição ativa, onde tem nossos genes funcionais para que aquela célula tenha a sua rota metabólica funcionante. Já a heterocromatina, ela permanece condensada durante o ciclo celular porque não há transcrição, pelo menos até o momento os estudos não identificaram ainda, transcrição ou crossing over ou replicação acontecendo nessa região de moléculas de DNA, tá ok? Então, a combinação, a associação aí do DNA a essas proteínas do tipo histona vão dar aí a compactação dessa dupla hélice em um nível, um segundo nível, um terceiro nível e um quarto nível, ok? Então, essa forma descondensada nós observamos durante a intérfase, que a célula está ativamente, metabolicamente falando, e condensada no formato do cromossomo bonitinho, que a gente vê como um X lá no núcleo celular. Quando a gente faz um exame de cariótipo, a gente observa esse X certinho, porque ele está totalmente condensado e vai acontecer então o processo de mitose ou meiose, dependendo aí da célula que a gente estiver observando. Então, falando aí dessas etapas, a gente vai ter, começando aí pelo início do enovelamento, então a molécula de DNA se compactando ao octâmero de histonas, Lembrando que H1 vai segurar, vai prender essas duas voltas da molécula de DNA no octâmero de histonas. Depois a gente vai observar o que? H1 prendendo essas duas voltinhas nesse octâmero
e aí eu tenho a formação de um nucleossomo, não é? E por fim, esses nucleossomos se enovelam cada vez mais, formando aí os nucleossomos compactados, como se fosse um fio de telefone. A gente quase nem vê mais fio de telefone, né? Mas é isso. Vai enovelando cada vez mais para compactar essa grande molécula num núcleo microscópico. Ok, então lembramos todos os detalhes sobre a nossa linda molécula de DNA, nossa estrutura cromossômica que precisa ser desenrolada, descompactada, para que eu consiga fazer então a cópia, a xerox dessa molécula, porque eu preciso de uma molécula original com 2 fitas, produzir aí mais 2 novas fitas para que esse material seja então replicado e dividido entre as 2 células filhas que vão surgir após o ciclo celular. Vamos ver como é que isso funciona? Super fácil, gente. Lembrando que existem diferenças. A replicação dos procariotos é diferente da replicação dos eucariotos. Ok? Então, bactérias como, por exemplo, a E. coli, que é um dos instrumentos muito utilizados aí nos estudos, a gente observa que em 20 minutos novas gerações dessas bactérias são formadas. Ou seja, o ciclo de uma célula de E. coli é muito rápido. A replicação ocorre antes do processo de divisão celular, porque precisa ter 2 moléculas para dividir em 2 novas células filhas. E aí, o cromossomo de uma bactéria é um cromossomo do tipo circular, com replicação em diferentes estágios, né? Porque eu vou ter um ponto de início, uma origem de replicação e um término da replicação, ok? Então, aonde iniciou todo esse material vai ser copiado de uma única vez. Então, eu tenho apenas um ponto de origem para que aconteça a replicação nesse caso. Aqui a gente consegue observar, forma-se uma bolha, tá vendo? Um anel, uma bolha nesse anel de cromossomo, e aí ele vai sendo então copiado. Lembrando que são 2 fitas, e aí a gente vai ter 2 moléculas novas então para serem divididas aí entre as bactérias que estão sendo formadas. Já nós, eucariotos lindos e maravilhosos, temos o quê? Um ciclo celular, que vai controlar aí a nossa divisão celular, tá ok? Então, em G1 é nosso período variável entre diferentes organismos. Isso aí vai mostrar que nós somos organismos diploides, que temos um número de cromossomos, ok? Já na fase S, que é chamada de síntese, né? A fase de síntese, durante essa fase ocorre então a replicação. Tá? Então, essa célula que tinha 2 cromossomos, vamos pensar assim, vai ter ao final 4 cromossomos, porque isso aí vai ser duplicado, tá ok? E aí, já na fase G2, que é preparando para o início da divisão celular, esse núcleo, aliás, vai ser dividido. Então, aqueles 4 cromossomos vão 2 para uma célula e 2 para outra célula, ok? Então, a mitose acontece durante o nosso ciclo celular, que é a divisão celular, para manutenção dos números de cromossomo. Se eu comecei com 2, formei 4, no final eu vou ter 2 de novo em 2 células filhas diferentes, ok? Se a gente estiver falando de células somáticas, é mitose. Se a gente for falar de células germinativas, óvulos e espermatozoides, nós teremos meiose. Então, aí o padrão de divisão inicia-se com a mitose, para cópia dos cromossomos, e depois um processo de redução. De 2 cromossomos, vai haver apenas um para cada lado. Aqui a gente observa o cromossomo totalmente compactado, e aí esse material precisa ser replicado. Então, uma região dele vai ser descondensada, e aí nós teremos várias origens de replicação, porque preciso copiar isso tudo aqui e tem que ser rápido, porque essa célula vai entrar em divisão e isso precisa estar pronto. Então, várias origens de replicação acontecem ao mesmo tempo, e aí a gente chama isso de forquilhas de replicação, porque essas fitas são descontínuas, uma no sentido 5', 3', e a outra no sentido contrário, porque elas são de bases complementares, né? As bases nitrogenadas são complementares. Então, perceba que cada fita vai ter a sua sequência própria de replicação, ok? Vamos lá, continuando. Tá quase, gente, tá quase.
Então, a replicação e o ciclo celular, eles estão intimamente conectados, porque uma célula filha sempre vai receber uma cópia exata, idêntica, do material genético da sua célula mãe, tá? Então, durante essas fases do ciclo celular aqui, ó, em G1, o material vai aumentar, né? Vai produzir mais organelas celulares. Na fase S, a gente tem a síntese do DNA. Na fase de G2, a gente tem a preparação, o início da fase para mitose. Na mitose vai acontecer, então, a separação aí desses cromossomos e a divisão aí do material já no finalzinho aí da mitose, que é na fase de citocinese, ok? Então, durante todo esse processo aqui, a gente observa que tem pontos de verificação que vão garantir que essa divisão celular ela prossiga corretamente. Mas se a replicação do DNA for inibida ou tiver defeitos nessa replicação, esse material não prossegue, né? A mitose, ela não prossegue, ok? E aí, a gente percebe que essa etapa é fonte, né? É o foco para muitas pesquisas aí que trabalham com tratamentos para o câncer, por exemplo. Barrar justamente essa fase de mitose para que a célula cancerígena ela não se divida e não prolifere. Ok, replicação do DNA. Como é que isso acontece, gente? É um processo complexo e requer um monte de enzimas para catalisar, para mandar essa reação acontecer, tá? Então, começando aí, nós temos a DNA topoisomerase. Alguns livros trazem ainda para a gente como DNA girase, tá? A helicase, que vai separar as cadeias. Vamos ver aí a função de cada uma delas. A gente tem as SSBs, que são as proteínas que previnem o reanelamento do que eu já desenrolei, tá ok? A primase é uma RNA polimerase DNA dependente, que vai formar um primer para mostrar para a DNA polimerase onde ela deve começar a fazer a sua reação. Além disso, temos enzimas removedoras dos primers de RNA, que é uma atividade da DNA polimerase, e ainda temos a DNA ligase, que vai trabalhar aí atuando nos fragmentos de Okazaki, como se fosse uma colinha, ok? Então, vamos ver como é que essa bonita dessa replicação acontece. Começando pela topoisomerase. É uma enzima que desenrola a dupla fita de DNA durante a replicação. Tá vendo ela aqui? Ela promove cortes e religações para desenrolar aquelas supertorções na molécula. Então, ela quebra transitoriamente algumas pontes de fosfodiéster, adicionando ou removendo esses superenrolamentos. Essa enzima ela vai permanecer sempre ligada covalentemente a uma das extremidades do DNA, do jeito que a gente observa aqui na imagenzinha, onde ela se acopla, ela permanece ligada covalentemente, e aí permite que essas fitas elas passem uma sobre a outra, e aí aconteça a distorção desse superenrolamento, tá? E esse tipo de enzima a gente encontra tanto nos procariotos quanto nos eucariotos. Então, essa topoisomerase, quando ela desenrola um trecho, a tensão se acumula na frente dessa separação, e aí essas duas fitas se torcem ao redor uma da outra, igual está acontecendo aqui na fitinha, tá? Pega aí depois uma cordinha e faz esse teste para você ver. Quando você vai enrolando, cada vez mais vai enrolando mais, não é? Então, essa torção do DNA, a gente chama isso de superenrolamento. Quem vai cuidar disso tudo? Dona topoisomerase, tá? Que ela vai remover, vai relaxar essas supertorções que acontecem aqui. Por quê? Preciso dessas fitas relaxadas para que eu tenha o acesso livre das outras enzimas para que façam, então, a cópia desse DNA. Se eu não remover esse superenrolamento, a replicação é interrompida e aí acontece a separação das fitas. E aí eu não tenho replicação, eu não tenho cópia desse material genético. Disso, eu paro o ciclo celular, ok? Então, a topoisomerase também é uma das fontes aí de pesquisas para tratamentos. Então, a replicação do DNA vai sempre criar esse superenrolamento no eixo da dupla hélice, né? Porque a gente já tem uma estrutura enroladinha. Se você vai desenrolando de um ponto, no outro ponto vai acontecendo esse superenrolamento, ok? Então, essa topoisomerase é uma nuclease reversível que vai soltar, vai tirar esse enrolamento adicional da dupla hélice.
ela cliva reversivelmente a dupla hélice. Clivar é cortar, tá ok, gente? Cria uma abertura nessa molécula do DNA, passa a dupla hélice pela abertura, ela solta aqui, ó, tá vendo que ela faz um cortezinho, solta um lado pelo outro, e aí ela faz um reencaixe, religando as fitas de novo naquela abertura, ok? Lembrando que todo esse processo é dependente de ATP, eu consumo ATP para fazer esse tipo de reação, né? Reações químicas necessitam de energia química. E aí, a topoisomerase do tipo 1, ela não necessita de energia. A topoisomerase do tipo 1, ela vai se ligar apenas a uma das fitas. E ela faz um ataque nucleofílico a uma tirosina em um átomo de fosfato, tá? Como a gente consegue observar aqui, ó, nessa imagem aqui, tá bom? Então, ela relaxa uma volta da torção. Já a topoisomerase do tipo 2, ela sim gasta ATP, e aí ela se liga às duas fitas da hélice, quebrando temporariamente essa hélice para fazer o desenrolamento dessa supertorção. E aí ela evita a formação dos laços ou nós longos na fita do DNA. Essa topoisomerase 2 bacteriana, ela é alvo principal de antibióticos, né, que vão inibir a enzima, essa topoisomerase 2, muito mais do que a nossa eucariótica. Então, ó, essas moléculas aqui são inibidores de topoisomerase 2 dos procariotos, de bactérias, ok? Beleza, estiquei a nossa fita de DNA, tirando aquelas supertorções. E agora, pronta para agir, a nossa queridinha enzima do tipo zíper abre dupla fita, é a helicase. A helicase, ela vai catalisar a separação da dupla hélice à frente daquela forquilha de replicação que está acontecendo, tá? Ela vai permitir a disponibilização das fitas moldes em uma única fita simples, para que a fita nova seja sintetizada aí a partir dessa fita molde, ok? Então, a DNA helicase, ela vai agir sempre sobre a fita no sentido de 5' para 3', envolvida aí na replicação descontínua. A helicase, ela é um hexâmero, formato de um anel, como se fosse uma florzinha, tá? Como a gente observa aqui. E aí, ela que vai permitir a quebra das pontes de hidrogênio dessa dupla fita de DNA, tá? Então, é uma reação também dependente de ATP, a gente precisa da energia química da quebra de um ATP para que essa molécula aí faça a sua função, que é quebrar, remover as pontes de hidrogênio e permitir, então, que as duas fitas simples sejam acessadas pela DNA polimerase, né? Então, a helicase, ela vai fornecer um suporte adicional para que a DNA polimerase faça a cópia desse material. Então, a topoisomerase já desenrolou as fitas, chega a dona helicase e rompe as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Literalmente do jeito que está acontecendo aqui, tá? Como se fosse abrindo um zíper mesmo. Então, esse hexâmero, que é a helicase, ela se encaixa nessa sequência da fita de 5' para 3' e faz aí, ó, a abertura e a quebra dessas pontes de hidrogênio. Lembrando sempre que é uma reação química, então necessita da energia química de uma quebra de um ATP na formação de um ADP e um pirofosfato, tá? Com isso é possível então separar as duas fitas para que os outros componentes enzimáticos da maquinaria da replicação se encaixem e atuem aí sobre essa fita, conforme a gente observa aqui, tá? Desenrolei o DNA com a topoisomerase, abri a molécula de DNA com as helicases, agora chega quem? A bonita da SSB, que são as Single Stranded DNA Binding Proteins. Essas proteínas ligadoras de DNA de fita única, elas se associam a essa molécula de DNA justamente para mantê-lo aí desenrolado e impedir que as pontes de hidrogênio se refaçam aqui nessa molécula. Elas têm uma associação firme a essa molécula de DNA de fita única, né, impedindo a formação também de estruturas secundárias como grampos, porque essa fita aqui, ela pode se associar a ela mesma e formar um grampo,
chamado em inglês de hairpin, ok? Então, aqui a gente tem ó, a helicase fazendo a abertura, a topoisomerase que desenrolou aquela supertorção, helicase abrindo o zíper e as SSBs já se combinando aí a essa molécula, né, próxima a onde está acontecendo a abertura das pontes de hidrogênio, justamente para manter essa sequência de fita simples separada. A partir daí, então, eu já tenho uma fita quase pronta para a nossa queridíssima DNA polimerase começar. Mas antes disso, ela precisa saber onde eu começo. É aqui, querido, é aqui que você vai começar. A primase, que é uma RNA polimerase DNA dependente, é uma enzima que sintetiza os primers. O que é primer? É uma pequena molécula de RNA, nucleotídeos de RNA, que são adicionados naquela forquilha da replicação, ok? Então, essa fita descontínua sempre vai precisar de um novo primer. A cada 100 a 200 pares de bases, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E ainda, a gente vai ter uma autocorreção depois da DNA polimerase, que não vai permitir que inicie uma síntese de uma nova fita complementar, sem que a primase coloque aqui o primer, mostrando para a DNA polimerase onde é o ponto que ela deve começar. Isso é chamado de mecanismo de preservação da autocorreção e é um mecanismo bastante eficiente, que impede ou pelo menos diminui muito o acometimento aqui de erros que a gente chama de mutação. A primase, então, que é essa RNA polimerase, ela não precisa de uma extremidade 3' OH livre para fazer a adição aí das suas moléculas dos nucleotídeos de RNA. Então, esses primers, que são segmentos curtos, cerca de 10 a 12 nucleotídeos de RNA, são adicionados aqui, ó, pela primase. Ela põe lá alguns nucleotídeos de RNA e ela não necessita de uma extremidade 3' OH livre, igual a nossa bonita da DNA polimerase precisa. Tá vendo que aqui eu tenho uma extremidade 3' OH, a DNA polimerase reconhece essa extremidade, então daqui ela continua fazendo a sua extensão dessa fita, tá? No caso da fita líder, que é aquela fita que vai ser sempre contínua, existe só a colocação do primeiro primer, nessa extremidade 5' recém-sintetizado. Já na fita descontínua, que é aquela que eu vou precisar começar e parar, começar e parar, começar e parar, novos primers vão ser adicionados a cada fragmento de Okazaki, formando um complexo com a helicase. A helicase não está lá trabalhando, mantendo essa dupla fita solta, porque ela quebrou as pontes de hidrogênio que mantém essa dupla fita juntinha. Então, isso aqui que é a forquilha de replicação, na fita contínua eu ponho uma vez e esse segmento no sentido 5', 3' segue diretamente. Já na fita descontínua eu vou ter que colocar vários primers aqui a cada espaço que essa fita vai se abrindo, porque esses pedaços, né, vão formar aí pra gente os fragmentos de Okazaki. A primase, como toda RNA polimerase, não tem atividade revisora. Então, às vezes, ela comete erros no pareamento, por exemplo, pareando uma citosina com uma adenina, né? E isso não vai constituir fontes de mutações, uma vez que a DNA polimerase vai substituir os primers, as sequências dos primers, por DNA, né? Nucleotídeos de DNA. E aí, assim, a gente vai ter a revisão dessa sequência, ok? Então, é natural que a RNA polimerase da primase promova erros, mas eles são consertados depois pela DNA polimerase. E, por fim, imagina que eu fiz já uma grande molécula aqui de DNA, eu preciso juntar ó, essas porçõezinhas aí que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Quem vai juntar isso? A nossa colinha querida ligase. Elas catalisam a formação das ligações de fosfodíester entre a hidroxila 3' OH livre de uma extremidade com a 5' da outra, ok? É sempre uma reação dependente de energia. No caso dos procariotos, utiliza a energia do NAD+, e em eucariotos, utiliza a energia da quebra do ATP, tá? Então, a gente sempre vai precisar aí de uma ligase específica para fazer a junção dos nossos fragmentos de Okazaki. Essa aqui, ó, é a estrutura tridimensional da ligase.
Beleza, a gente viu um monte de enzima e a função de cada uma delas, mas qual delas é a principal? A nossa máquina de Xerox, quem que é? A DNA polimerase, ela que vai realmente adicionar aí os nucleotídeos a essa estrutura que está sendo formada, no sentido de catalisar um ataque nucleofílico à hidroxila 3' livre, ao pirofosfato alfa do DNTP, do deoxirribonucleosídeo trifosfato livre, dessa extremidade 3', ok? Então, a liberação desse pirofosfato vai dirigir essa termodinâmica para acontecer a reação. E aí, a replicação sempre vai acontecer no sentido 5', 3', sempre, eternamente, tá? Por quê? Eu preciso da extremidade 3' OH livre da fita complementar para fazer uma cópia a partir daí. Então, sempre eu vou depender de primers para fornecer essa extremidade livre, confiável, para que inicie a replicação. E assim reduzindo erros. Lembrando que os erros podem acontecer aqui nessa sequência dos primers, como a gente já falou lá no slide da primase, tá? Então, essa extremidade livre aqui, ó, é o que eu necessito, eu não, né? A bonita da DNA polimerase necessita para adicionar e fazer a reação, catalisar essa reação, esse ataque nucleofílico a essa extremidade. Então, a DNA polimerase, como ela é uma bonita de uma proteína, uma enzima, ela tem uma atividade 3', 5' hexanuclease, ela faz uma autocorreção. Assim que ela adiciona algum nucleotídeo, ela dá uma olhadinha para trás e fala, opa, peraí, eu adicionei o nucleotídeo certo? Adicionei, então posso seguir para frente. Então, esses mecanismos de correção para nucleotídeos mal pareados, para evitar o quê? Mutações, tá? Além disso, ela também tem uma atividade ao contrário, no sentido de 5' para 3', que ela vai remover os primers daqueles fragmentos de Okazaki. Lembra que nos fragmentos de Okazaki eu vou ter vários primers? Que é na fita descontínua, eu vou fazer a cada espaço que a fita foi aberta pela helicase. Então, por isso que geram os fragmentos de Okazaki. E aí a gente observa que essa bonita dessa DNA polimerase, ela tem uma fidelidade de replicação, ela tenta ao máximo não errar. Então, a taxa de erro dela é um erro a cada 1 bilhão de bases incorporadas. Então, 1 bilhão de bases, ela dá uma escorregadinha e acaba errando. Então, maior do que o esperado para a precisão do pareamento, né? Essa fidelidade dela é excelente, excepcional. Justamente para quê? Para que a gente humano continue sendo humano e não extraterrestre, tá bom? E aí, aqui a gente tem na imagem, ó, a DNA polimerase de um procarioto, tá? Ela é chamada de DNA polimerase tipo 1, o sítio ativo da enzima. E aqui, ó, ela tem um outro sítio ativo para revisão no sentido de 3', 5', para ela verificar se realmente, opa, esse nucleotídeo que eu estou colocando aqui tá correto? Posso continuar? Então, ela faz sempre essa verificação. Essas são as estruturas tridimensionais que compõem a enzima, e aqui no meiozinho a gente está vendo a molécula de DNA. Essas DNA polimerases são diferentes entre os eucariotos e os procariotos. Lembrando que a correção exonucleotídea da DNA polimerase acontece tanto para procarioto quanto para eucarioto, sempre com essa função de 5', 3' de exonuclease, também atuando no sentido 3', 5' para verificar se há falhas, no caso aqui, para remover os primers, tá? Ela reconhece, então, os nucleotídeos que não estão pareados ou estão incorretos, né? Cliva, quebra, recorta, até 10 pares de bases daquela sequência e aí volta completando toda a polimerização dessa sequência para que ela tenha certeza 100% absoluta de que ela colocou a sequência certa. Então, existem aí sistemas de reparo que retiram os primers de RNA nas fitas descontínuas e vão substituindo aí por nucleotídeos de DNA. Aqui a gente está vendo uma fita continuamente sendo copiada. Essa aqui é a estrutura da nossa bonita DNA polimerase, ok? Aqui a gente tem a helicase, ó, fazendo a abertura das pontes de hidrogênio, e aqui a gente tem ó, uma fita descontínua.
Tá vendo que eu solto um pedacinho e volto a fazer a cópia? Porque aqui foi feito o primer, foi colocado o primer pela primase e aí eu faço a cópia desse material. Vou removendo as SSBs, que são essas bolinhas que estão caindo aí, e aí vai ficar uma quebrazinha aqui, ó, que depois vai ser religada pela ligase, a nossa colinha da molécula de DNA. Então, isso é ser uma fita descontínua, porque eu preciso da extremidade 3' OH livre para que aconteça a catalisação desse processo da adição de novos nucleotídeos. Por isso que a helicase vai abrindo, as SSBs vão se prendendo a essa fita, que está aberta aqui nas pontes de hidrogênio, enquanto que a contínua vai sendo continuamente copiada. E a descontínua a cada trecho aí possível para ser copiado. Aqui falando das DNA polimerases de procariotos, no caso aqui a E. coli, que é o nosso instrumento mais estudado. Então, a gente tem a DNA polimerase do tipo 1, tá? Que ela parece como se fosse uma palma da mão aqui, ó, como se fosse uma mãozinha, tá ok? E aí ela faz as mudanças como formacionais no formato dessa molécula, de acordo com que esse dedão se feche sobre ele. Aqui é como se fosse os dedos da palma da mão e aqui um dedão, né? E aí esse dedão fecha aqui de forma que o DNA fique no meio, passando aqui pelo meio. Aí o pareamento adequado é sempre checado pela DNA polimerase. No caso, os nucleotídeos corretos são ligados, acontece uma ligação de alta afinidade com o complexo do molde da DNA polimerase, da fita molde, com a fita nova que está sendo sintetizada. E aí essa DNA polimerase do tipo 1, ela verifica a geometria espacial dessa molécula que está sendo pareada, né? Antes de catalisar a reação, antes de prender definitivamente aquela reação química com a extremidade OH3' livre, tá? Então, as bactérias, né, os procariotos possuem vários tipos de DNA polimerase, DNA pol 1, 2 e 3. Tá ok? Aí aqui a gente tem os genes, essas bactérias que produzem essas moléculas. Lembrando que a DNA polimerase 1, ela atua substituindo os fragmentos de Okazaki e também trabalha na síntese de reparo, né? Na maquinaria do reparo do DNA. Trabalha também em sistemas de reparo a DNA polimerase 2. Já a polimerase 3, ela é a replicase, né? Alguns livros chamam ela de replicase, porque é ela sim que vai trabalhar na polimerização e nesse processo de cópia do DNA. Então, essa aqui, ó, é a DNA polimerase 3, né? Ela que vai atuar fazendo a catalisação dos processos químicos aí para a reação nucleofílica com a hidroxila 3' OH livre na extremidade. E aí ela não possui essa atividade, visto que a DNA pol 1 e a 2 fazem esses sistemas de reparo. Então, aqui observando mais de pertinho a DNA polimerase 3 dos procariotos, tá? Ela forma um complexo enzimático em conjunto com a helicase. A helicase para procariotos também é chamada de DNA-B, tá? Alguns livros vocês podem encontrar essa informação. E aí a síntese desse DNA vai funcionar pela ação conjunta de diversas proteínas, formando uma alça de replicação. Então, aqui dentro desse espaço, né, é que vai se prender a molécula que vai estar sendo copiada. Tá? Então, nas bactérias, o pessoal chama isso de primossomo, que é a região onde vai começar a fazer a cópia desse DNA. Quando a gente fala dos processos de genética, vocês sempre vão ver comparações entre procariotos e eucariotos. Por quê? É muito mais fácil eu estudar bactérias que têm um ciclo de vida muito rápido, como a gente viu da E. coli, que é de 20 minutos, uma geração, né? Porque aí eu consigo testar várias hipóteses aí para esses organismos, ok? Então, nós, eucariotos, temos 3 tipos básicos principais aí de DNA polimerases. E aí existem diferenças entre esses processos de replicação dos procariotos e dos eucariotos. É óbvio, né? Somos organismos diferentes, tá? Então, nós, eucariotos, temos vários tipos de DNA polimerase que vão atuar tanto na replicação do nosso DNA, quanto na recombinação dessa molécula e também reparando esse nosso DNA. Função aí das nossas DNAs polimerases, a alfa
ela tem uma atividade primase, ela inicia aí sintetizando, a partir daquele primer de RNA, a sequência de DNA. Ela retorna aqui, faz a correção a substituição dessas moléculas de RNA por nucleotídeos de DNA. A teta, ela faz a replicação da fita descontínua e a polimerase do tipo epsilon, ela replica a fita contínua. Lembrando que nós temos ainda outros tipos de DNA polimerases, né, que vão atuar aí também na replicação e recombinação, catalisando também a nossa molécula de DNA mitocondrial. Então, nós eucariotos temos uma sequência de DNA nuclear, contida dentro dos nossos 46 cromossomos, e outra sequência de DNA mitocondrial. Tudo isso precisa ser copiado a cada ciclo celular. Então, na replicação do DNA, basicamente, nada básico, nós temos essa forquilha de replicação, que é esse complexo multienzimático que vai formar essa forquilha onde vai replicar. Então, a topoisomerase já desenrolou tudo, a helicase está quebrando as pontes de hidrogênio, as SSBs estão se prendendo aqui a essa molécula, impedindo que as pontes de hidrogênio sejam feitas. Na fita líder ou fita contínua, ela é iniciada uma única vez, e aí esse material é copiado sempre no sentido 5' 3', porque eu peguei a extremidade 3' ou H livre, fiz a adição do primer aqui com a primase, e a partir daqui a DNA polimerase copia isso até acabar a sequência. Já na fita descontínua, o que acontece? A gente tem uma primase adicionando o primer aqui para ter uma extremidade 3' OH livre, para que a DNA polimerase reconheça essa extremidade desse primer e faça então a cópia, tá? E aí a gente vai ter pequenos espaços aí entre um fragmento e outro. Esse fragmento ele vai ser o quê? Colado, catalisado pela bonitinha da nossa DNA ligase. Então essa é chamada de fita descontínua, porque eu faço a cada pedacinho conforme a abertura dessa fita, e a outra fita contínua. Começou uma vez, só para quando terminar a fita. Aqui a gente vê a DNA polimerase 3, né, atuando aí na formação aí dessa nova molécula. Então, a fita contínua, ela é encaixada dentro dessa estrutura e ela é totalmente copiada continuamente. E a fita descontínua, ó, comecei o primer aqui no verdinho, e aí faz-se a cópia a descontínua nessa região. Começou o primer aqui verdinho, faz-se a cópia aqui até chegar próximo aqui desse primer. Vai haver um gap, uma quebrinha aqui, né, entre uma molécula e outra. E o que vai promover essa religação aí entre esses dois nucleotídeos? A ligase, posteriormente, tá? Quando a molécula se aproxima da anterior, né, o primeiro fragmento se aproxima do segundo fragmento já sintetizado, há um desacoplamento aqui para que esse material se reacople novamente onde foi sintetizado o primer aqui, tá? Então, essa maquinaria enzimática ela é desacoplada e aí reacoplada novamente, né? A DNA polimerase aqui é reacoplada a partir da primase, do primerzinho que foi adicionado aqui, para que ela faça toda essa cópia dessa molécula. Então, a replicação eu sempre vou encher o saco de vocês. Eu preciso de uma hidroxila 3' livre, porque senão eu não consigo catalisar essa reação, tá? Então, o DNA é sintetizado a partir de DNTPs, que são os trifosfato desoxirribonucleosídeos, que essa molécula aqui é como se eu tivesse tijolinhos soltos para construir uma parede. Como eu vou construir parede? Eu preciso de tijolo, né? Então, para fazer cada voltinha aqui, ó, da parede, dessa fita, eu preciso dos tijolinhos das moléculas soltinhas, tá? Então, na replicação, essa hidroxila livre aqui na região 3' sempre vai estar aí adicionada, ligada a fixa a esse grupamento 5' fosfato do DNTP que está chegando. Então, ó, 3' para 5', tá ok? Então, a gente precisa fazer isso porque a quebra desse trifosfato aqui, eu vou perder 2 fosfatos aqui nessa quebra, eu vou liberar um ADP aqui, e essa quebra de ATP é que vai me gerar energia química
suficiente para catalisar essa reação. Então, eu vou fazer uma ligação fosfodiéster entre esses dois nucleotídeos. Agora sim, nucleotídeos, porque aqui era um nucleosídeo. Então, perceba que como acontece a reação, eu sempre vou ter esse DNTP chegando aqui para acontecer a reação. Esse grupamento de 3-fosfato ele vai ser clivado, quebrado, e aí a energia desses 2 fosfatos aqui do ATP vai formar um ADP, e aí sim eu vou conseguir prender esse DNTP na nova molécula, formando aí então um nucleotídeo, né? Ele vai perder esses 2 fosfatos. Então é assim que os nucleotídeos vão sendo ligados, catalisados a essa fita de DNA, deste jeito, tá? Química, bioquímica, é lindo, né, gente? Bioquímica é lindo. Revisando aí o processo da replicação do DNA nesse complexo multienzimático que é a forquilha de replicação. O que a gente vai observar? Topoisomerase distorce as supertorções, helicase quebra as pontes de hidrogênio, a primase inicia a sequência aí do primer, as SSB se combinam a essa fita para que não haja novas formações de pontes de hidrogênio, e aí a partir do reconhecimento da sequência do primer, a DNA polimerase faz a catalisação e a cópia dessa fita molde, formando uma fita complementar a essa sequência. Lembrando que na fita líder, esse processo é feito uma única vez. Na fita descontínua, cada processo vai formar um fragmento de Okazaki. E aí, gente? Tá entendendo tudo? Ou já pirei o cabeção? Né? Quase pirando, gente, quase pirando. Vamos lá, tá quase acabando. Respira, espreguiça, aproveita, vamos acabar. Dentro da genética, a gente lembra que a evolução molecular vai mostrar pra gente que o DNA ele não é tão inerte assim a erros, tá? Ele também sofre modificações. Essas modificações é o que garante a gente a nossa variabilidade genética, porque um é alto, outro é baixo, um tem cabelo preto, loiro, ruivo, tá? Enroladinho, liso, essas coisas todas da nossa variabilidade genética que nos mostram somos todos humanos, porém um diferente do outro. Então, as correções, aquela função de correção da DNA polimerase, ela é essencial justamente para transmitir essa estabilidade da informação genética durante a divisão celular, ou seja, você é humano, vai copiar uma outra célula para humano, né? Então, essa estabilidade do genoma e, ao mesmo tempo, a evolução geram para a gente pequenas mutações, lembrando que determinados tipos de mutações não geram alterações na sua forma, são apenas variabilidades das moléculas. No entanto, falhas na replicação, recombinação ou no reparo do DNA podem sim ocasionar diversos tipos de alterações, que aí sim são aquelas mutações com efeitos deletérios, né, que vão ocasionar problemas. E aí, depois da gente ver toda essa maquinaria complexa de enzimas que atuam nesse processo, a gente vê o quê? Que esse processo ele é semiconservativo, 2 fitas de DNA parietal é osso, né, professora? Presta atenção. Parental são copiados e aí originam 2 moléculas filhas, né? Então, eu tenho uma fita molde e uma fita nova sintetizada. A direção dessa replicação sempre, eternamente, vai ser 5 linhas, 3 linhas, porque eu preciso da 3 linhas OH livre da fita complementar para acontecer a catalisação da reação. Então, sempre eu vou ter um processo semidescontínuo. Uma das fitas vai acontecer continuamente, na outra, pedacinhos vão ser formados, que são os bonitos do fragmento de Okazaki. Esses fragmentos de Okazaki, eles são denominados assim porque o rei de Okazaki foi o primeiro a observar essa peculiaridade. Então, extensões curtas de DNA são produzidas pela replicação descontínua da fita tardia. Varia entre mais ou menos 100 a 200 nucleotídeos que são adicionados no caso dos eucariotos, tá? E esses fragmentos depois são ligados, criando uma nova molécula de DNA contínua a partir da atuação da nossa bonitinha colinha ligase. Então, observem que existem diferenças, um DNA circular de um procarioto e um DNA linear de eucariotos.
nós vamos ter uma única origem aqui de replicação e esse material vai ser totalmente copiado. E no caso dos DNAs lineares de eucariotos, nós vamos ter inúmeras origens aí acontecendo para que esse DNA seja copiado, replicado. Então, aqui no processo de cópia, replicação de um DNA eucarioto, veja que várias porções são iniciadas aí na síntese desse novo DNA. E na pontinha do cromossomo, o que a gente tem? Os telômeros. Telômeros são as extremidades dos cromossomos, onde a gente observa várias cópias de uma sequência curta repetida. É essa sequenciazinha aqui, ó, bem repetidinha, tá? A telomerase também é uma enzima, uma ribonucleoproteína, que é uma combinação de uma enzima, mais uma porção de proteína, mais outra porção de RNA. Ela vai promover a cópia dessa sequência aqui que é repetitiva e promove aí a combinação para a formação do nosso telômero. Os telômeros, eles garantem a proteção dessa região das extremidades do cromossomo. Então, geralmente, a gente observa aí várias sequências dessa combinação de nucleotídeos aqui, tá? Entre timinas, adeninas e guaninas. E aí, a fita complementar, ela vai ser adicionada pela telomerase. É produzida uma única fita, tá vendo? Que aqui só tem uma fita. E aí, a telomerase vai fazer a complementariedade, adicionar aí esses nucleotídeos. E aí, o encurtamento dessa região dos telômeros, ele contribui para o processo do nosso envelhecimento. É como se fosse um nível de segurança para cópia aí dessa extremidade do cromossomo. A telomerase, ela é expressa em 90% de todos os tipos de câncer. Então, ela mostra pra gente que o quê? Que essa enzima altamente sendo expressa, ela promove cada vez mais a reconstrução dessa região do telômero. E com isso, as células tumorais, elas têm capacidade de se dividir indefinidamente, é o que a gente chama de imortalidade das células cancerígenas, né? E o telômero é considerado o nosso relógio biológico. A gente tem uma estrutura normal do cromossomo com um tamanho de telômero longo aí, contendo essa sequência repetitiva. Conforme essa célula vai se envelhecendo, essa extremidade do telômero ela vai se encurtando, natural, para mostrar para aquela célula que ela precisa finalizar o ciclo celular dela e entrar em processo de morte celular. Tá? Então, pessoas mais velhas, em comparação a pessoas mais jovens, tem diferença sim na extremidade do cromossomo, que são os telômeros. E aí, o telômero é uma região de estudo para células cancerosas, porque elas vão estar relacionadas aí com a agressividade desse tipo tumoral. Respirou? Tá acabando? Ai, Senhor. Fechando aqui a nossa aula, então, lembre-se do dogma da biologia molecular. São as três principais vias de fluxo da informação genética dentro da célula. A gente tem a replicação, que é a informação passada do DNA para outra cópia de DNA. A transcrição, quando eu passo a informação que eu contenho na molécula de DNA para uma molécula de RNA. E depois eu tenho a tradução. Passei a informação que eu tinha numa molécula de RNA para a formação de uma proteína. Então, essa informação genética passa do DNA para a proteína, que é chamada de uma via unidirecional. Tá ok? Queridos e queridas amores, por favor, deixo para vocês algumas referências. Eu gosto muito do livro do Strachan, tá? Então, aqui tem esse capítulo 6. Do Griffiths, que é esse lindo dos cachorrinhos, tem o capítulo 7, tá? E do Pearce tem os capítulos 11 e 12, para vocês lembrarem da estrutura do cromossomo e também da molécula de DNA. E depois o capítulo 12 falando da recombinação do DNA. Não enlouqueçam, por favor, vamos estudar e lembrem-se, os verdadeiros vencedores na vida são as pessoas que olham para cada situação com a esperança de poder resolvê-la ou melhorá-la. Então, seu futuro depende de quem? Só de você. Beijo, povo!